Olá, eu sou André Valente e serei seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre literatura e ciência. Quais são as relações entre essas duas formas de expressão sobre o mundo? A ciência como forma de ler literatura, a literatura como manifestação de uma cultura científica, entre outras coisas. Vamos lá? E aí? Ciência é literatura? Bom, para a gente pensar sobre isso, a gente precisa primeiro lembrar do que é literatura. Então, a palavra literatura vem do latim literatura, que está ligada à palavra letera, que dá origem à palavra letra, por exemplo. Então, ela está relacionada ao domínio das letras. E o que era isso na antiguidade, quando esse termo surgiu? Na antiguidade, era a habilidade e atividade de escrever textos sobre qualquer assunto, de acordo com certas noções e regras de correção. Ou seja, não havia diferença entre escrever um poema e escrever uma lei, escrever um tratado político, escrever um texto de história. Todas as pessoas que dominavam a escrita e dominavam essa linguagem eram chamadas de literatos ou literatum. Então era a pessoa que dominava as regras da escrita considerada correta, que era essa escrita dos altos intelectuais, das pessoas que dominavam. Como pouca gente naquela época dominava a escrita, então esse domínio dava certa distinção social e certo poder, porque as pessoas que escreviam, elas dominavam as leis, elas dominavam as regras da sociedade, elas dominavam o conhecimento considerado erudito. E por isso a escrita era algo de status social. Então, literatura nesse contexto significava ter esse status. Ao mesmo tempo, era também o nome utilizado para todo o conjunto de obras de uma determinada área, de um determinado povo. Então falava-se, quando falamos da literatura grega, nós estamos falando de todo tipo de produção escrita daquela sociedade conhecida como sociedade grega. Por exemplo, Aristóteles, em sua Poética, ele vai dizer o seguinte: com efeito, não diferem o historiador e o poeta por escreverem verso ou prosa, pois que bem poderiam ser postas em verso as obras de Heródoto, e nem por isso deixariam de ser história, se fossem em verso o que eram em prosa. Diferem sim, em que diz um as coisas que sucederam e outro as que poderiam suceder. Então, nesse trecho da sua Poética, Aristóteles diferencia a arte do historiador da arte do poeta. E ele diz o seguinte: não é a forma da escrita que define o que é literatura naquela época. Então, escrever em prosa ou em verso não definia o que era a literatura, nem o que era a arte poética, que era o nome para isso que hoje nós chamamos de literatura. Não, ele dizia que o que diferenciava, na verdade, era o que se expressava. Enquanto o historiador era aquele que falava os fatos que aconteceram, o poeta era aquele que falava sobre coisas que não aconteceram, mas que poderiam acontecer segundo as ideias de verossimilhança e necessidade daquele texto. Então ele pode criar coisas da sua imaginação, desde que essas coisas tenham uma relação lógica com a história que ele está contando. Então isso era o que diferenciava. Então, como vemos, na Grécia Antiga, literatura não era necessariamente o que hoje nós entendemos por literatura. E aí a gente já começa a responder a pergunta inicial. Se não havia diferença entre escrever um texto histórico e escrever um texto poético, de alguma maneira nós podemos dizer que sim, a ciência é também uma forma de literatura. Por quê? Porque ela é também feita de textos escritos sobre determinados assuntos. Na Idade Média, esse conceito mudou um pouco.
Na Idade Média surgiu ali o estudo dessa ciência nas escolas da época, na formação dos estudantes da época. Então, essa ciência, como discurso, como disciplina escolar, ela começa a ser estudada nesse período. E aí, o conhecimento vai ser dividido em dois grupos, o trivium e o quadrivium. Bom, como diz o nome aí, dá para suspeitar, o trivium ele é composto de 3 disciplinas: a gramática, a dialética e a retórica. São disciplinas que trabalham com o discurso, que servem para expressar sentimentos, opiniões. Esse grupo de disciplinas chamado trivium vai ser dividido em 2 subgrupos: a dialética e a retórica. A dialética é aquilo que vai trabalhar com o conceito formal, vai trabalhar com aquilo que nós conhecemos ali como lógica, com ideias que se complementam ou que se opõem, e vai buscar a entender as coisas dessa forma. A retórica já vai trabalhar com algo mais informal, já vai trabalhar com o uso do discurso para o convencimento, para chegar a objetivos concretos ali. E a gramática é o estudo da linguagem, que serve tanto para a dialética quanto para a retórica. Esse era o trivium na Idade Média. E havia também o quadrivium. O quadrivium era o estudo de 4 disciplinas: a geometria, a aritmética, a astronomia e a música. Sim, a música que hoje nós entendemos como arte e que muita gente esquece que a música, apesar de ser uma forma de arte, ela tem também uma ciência por trás. Então, na Idade Média, ela era vista como parte de uma ciência. A geometria era que estudava as formas, estudava a área, estudava o volume, estudava as formas, era que servia para medir, daí vem o nome geometria, é a medida da terra, que servia para medir os terrenos, os feudos, os territórios, enfim. A aritmética era o cálculo matemático, era o uso da razão matemática, da lógica matemática para compreender as coisas a partir da noção de quantidade, da noção de maior, menor, de dimensões, enfim. A astronomia procurava entender o movimento dos astros, a formação do espaço, das estrelas, enfim. E a música é a arte que nós conhecemos, mas que tem ali a sua ciência, a sua objetividade também. A música está diretamente relacionada à geometria, diretamente relacionada à aritmética. Quem estuda teoria musical sabe do que eu estou falando, dos cálculos que são feitos, enfim. Então, o quadrivium ele já trabalhava com uma razão mais fria e calculante. Aquela razão mesmo sem a interferência dos sentimentos, da subjetividade. Para trabalhar com o quê? Com as coisas. Então, o trivium trabalhava com o discurso, com as ideias, enquanto o quadrivium era aplicado à realidade concreta, às coisas mesmo. Então, vejam, nós estamos falando de discursos, porque todas essas disciplinas são feitas de palavras, de discursos, porém, esses discursos, eles atendem à ciência. Já nos séculos 16 a 18, no período de influência ali do pensamento renascentista, nós vamos ter uma discussão que começa a acontecer da seguinte maneira. Começa a se pensar na atuação de Deus, na atuação humana e nas forças da natureza. Então, essa discussão ela vai começar a acontecer nesse período. E aí, nós podemos associar essa discussão com 3 movimentos artísticos e literários: o classicismo, o barroco e o arcadismo. Eles estão bastante relacionados aos contextos em que essas discussões científicas e filosóficas estavam acontecendo. Então, no Renascimento, prevalecia o pensamento antropocêntrico.
a ideia de que o homem era o centro de tudo, a razão humana era a explicação para os fenômenos que aconteciam ao nosso redor. Para a arte, para os fenômenos sociais, para a política, enfim, para a explicação do universo, tudo estava na mente humana, era preciso desenvolver a mente humana. Então havia nesse contexto uma disputa entre ciência, de um lado defendendo a razão humana, e a religião do outro defendendo a fé, a crença subjetiva. E aí nós temos a presença dessa dialética, dessa discussão entre ciência e religião, entre razão e emoção. E por isso nós vamos perceber que na literatura desse momento predomina o quê? O formalismo, a preocupação com a forma. Porque a preocupação com a forma é científica. Há uma ciência em escrever um texto usando uma métrica como o decassílabo, colocando os versos numa certa ordem, com rima, organizando as estrofes de acordo com um raciocínio lógico. Há toda uma ciência por trás de um simples soneto como os que Camões escrevia, por exemplo. Há uma ideia de simetria, há uma ideia de proporção que está ligada a essa forma de literatura. Já no período do Barroco, a coisa muda um pouquinho. O período barroco ele acompanha o movimento da Contra-Reforma e por isso a igreja vem muito fortemente tentando impor os seus dogmas e para isso ela vai se utilizar também da arte. Então nós começamos a ter ali uma disputa entre as duas formas de pensamento, o antropocentrismo renascentista e o teocentrismo medieval. Então essa disputa vai acontecer durante esse período, que tem o seu auge no século XVII, em que a religião e a ciência disputam o poder do discurso, de convencer as pessoas sobre o que é certo e o que é errado, em que há o uso abusivo da dialética e da retórica. Então, quando nós lemos poemas barrocos, por exemplo, como os de Gregório de Matos, é comum nós percebermos o uso das antíteses, dos paradoxos. O que é isso? É o discurso dialético, é a ideia das oposições. O soneto ele é um tipo de poema que traz uma dialética, que vai apresentar uma ideia, uma síntese, uma antítese das ideias para se chegar a uma lógica. Tem todo um jogo de palavras nessa poesia. Então nós vemos aí o uso da dialética e da retórica aplicado à literatura. E uma disputa, uma tensão entre a forma do poema, que tinha que ser clássica, ou seja, aquela coisa bem quadradinha, com métrica, com rima, com as estrofes regulares, porém, ao mesmo tempo, um forte sentimentalismo. Por isso que o barroco é caracterizado como essa arte, essa literatura da tensão. E o neoclassicismo na sequência, que é o arcadismo, quando há uma retomada do pensamento clássico renascentista e há uma pequena mudança no discurso. Se lá no Renascimento era o antropocentrismo e, portanto, o humanismo que predominava, é nesse contexto que vai surgir a chamada ciência moderna, o racionalismo moderno. O que nós temos hoje, a forma de pensar a ciência que nós temos hoje. E essa ciência ela começa a se separar do pensamento humanista, que é mais filosófico, político, artístico. Então começa a haver, nesse momento, uma certa separação do discurso científico para o discurso humanista. E aí nós avançamos para o século XIX, após a Revolução Francesa, o advento da Revolução Industrial, o desenvolvimento da sociedade urbana, da sociedade capitalista, da alta produção industrial, científica e tecnológica. Nesse contexto, a ciência e a literatura estão definitivamente separadas, passam a ser entendidas como áreas separadas, como discursos separados. Então, a ciência, por um lado, vai se dividir em ciências naturais e ciências humanas. As ciências naturais buscando entender os fenômenos da natureza, aqueles que não dependem da vontade humana, e as ciências humanas buscando entender todos os outros fenômenos que são produzidos pela sociedade, pelo ser humano.
O pensamento científico é um pensamento estritamente racional, objetivo, lógico, baseado em fatos que são considerados fatos concretos, fatos que podem ser explicados a partir da razão, né? Ou seja, a partir de experiências empíricas, experiências que são testadas. Já a literatura, ela vai trabalhar com o campo da imaginação, da ficção. E a literatura, ao longo do século XIX, ela vai se aproximar ou se afastar do discurso científico em momentos diferentes. Então, no primeiro momento, na primeira metade, há um afastamento. Os românticos são aqueles escritores, aqueles poetas, aqueles artistas, pintores, escultores, que vão pensar o mundo a partir de um sentimentalismo. É a predominância do pensamento individualista da sociedade liberal capitalista. É a ideia de que o indivíduo explica tudo a partir dos seus sentimentos, da sua subjetividade. E os poetas e os escritores vão transformar isso em literatura. Então vão usar a literatura para explicar o mundo, para falar sobre o mundo a partir dos seus sentimentos. É isso que vai caracterizar esse pensamento romântico, e por isso que ele é subjetivo, e por isso que ele é um pensamento marcado pelo espiritualismo. Não como religião, mas como forma de ver as coisas. É pensar a partir de uma metafísica, a ideia de que existem explicações espirituais, sobrenaturais, místicas, para os acontecimentos da vida, os acontecimentos da realidade. Num segundo momento, vai surgir um outro movimento mais próximo da ciência. Porque na segunda metade do século XIX vai se desenvolver o pensamento materialista. O pensamento materialista é uma forma de ver o mundo. É buscar entender o mundo não mais a partir de crenças subjetivas, de fé, de fenômenos espirituais, mas sim a partir da ciência, de fenômenos que possam ser explicados pela razão de forma objetiva. Tá? E há duas escolas literárias que estão muito próximas e que vão se desenvolver nesse período, que é o realismo e o naturalismo. Essas duas escolas vão trabalhar com o racionalismo, com a objetividade e com o cientificismo. Então é obra literária, mas é uma obra literária que vai buscar entender a realidade a partir da razão, a partir da objetividade. Procurando fazer uma descrição da sociedade e não uma idealização, como faziam os românticos. Então aqui nós temos um exemplo de um fato social, mas interpretado por uma visão romântica, que é a escravidão e o movimento abolicionista, a partir da poesia de Castro Alves. Olha só o que ele escreve. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder, hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim, zombando da morte, dança a lúgubre corte, ao som do açoute e risão. Esse é um trecho do poema Navio Negreiro, em que o poeta Castro Alves fala sobre os horrores do tráfico negreiro de escravos, da escravidão. Ele vai falar em outros poemas sobre a senzala, sobre os castigos, como ele fala nesse poema. Mas como a gente pode ver, ele não trata a escravidão como um problema social, um problema político. Não, ele trata a escravidão como um problema moral. Vamos dar uma olhadinha no vocabulário. A gente percebe que ele diz, ontem plena liberdade, a vontade por poder, hoje cúmulo de maldade. Repare que ele fala cúmulo de maldade. Maldade é um substantivo abstrato. Ele fala que existe a maldade, mas ele não diz quem pratica essa maldade. É como se a maldade fosse uma força da natureza e não resultado das práticas humanas. E aí ele diz, nem são livres para morrer, prende-os à mesma corrente férrea, lúgubre, serpente nas roscas da escravidão. Veja, ele fala das correntes. Ele fala que essas correntes prendem os escravizados. Mas quem foi que colocou as correntes? Quem que decidiu prender os escravizados nas correntes? Por que isso aconteceu? Então a poesia de Castro Alves, embora tenha sido conhecida como a poesia
da liberdade, a poesia abolicionista, ela é uma poesia que vai tratar a escravidão por uma perspectiva moral e que não vai falar de quais são os responsáveis na sociedade brasileira por essa escravidão, mas sim vai trabalhar a escravidão como se ela fosse um fantasma, um ser espiritual, e não o resultado de práticas políticas, sociais e humanas. Aqui nós vemos a escravidão tratada agora num texto de Machado de Assis. Vamos perceber? Olha só. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanhar em pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Reparem que nesse texto, Machado de Assis, com a sua já característica ironia, mostra como a escravidão, os castigos, eram resultados de uma ordem social, política e econômica. Vamos perceber como ele diz isso no texto? Ele diz assim: há meio século os escravos fugiam com frequência. Eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. Então veja, de forma irônica, ele vai dizer isso. Olha, alguns fugiam porque não gostavam da escravidão. É óbvio que ninguém gosta de ser escravo. Quando ele coloca que alguns não gostavam, é porque ele está sendo irônico. E aí ele diz, sucedia ocasionalmente apanhar em pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Então, de novo, ele é irônico ao dizer que eles apanhavam às vezes por isso, mas nem todos gostavam de apanhar. Então veja que ele vai apontando uma crítica aos castigos contra os escravizados, à própria escravidão. E aí ele diz assim: e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. Aqui ele faz uma alusão à sociedade e ao pensamento capitalista. O escravo era uma propriedade do seu senhor. Então, o senhor castigava esse escravo que tentava fugir? Sim. Porém, não a ponto de matá-lo. Por quê? Porque ele sabia que se ele matasse aquele escravo, ele perdia o dinheiro que ele investiu. Então não era por piedade. Quando ele diz que o Senhor não era mau, ele novamente está sendo irônico. Ele está dizendo que, na verdade, e aí ele diz que dinheiro também dói. É uma crítica à sociedade capitalista, ao pensamento capitalista, a esse pensamento que faz com que o dinheiro seja mais importante do que a vida humana mesmo. Então reparem como ele trata a escravidão não como um problema moral, mas sim como um problema social, um problema político, um problema de uma estrutura de sociedade. Então, entre o século XIX e o século XX, o que vai acontecer? No século XIX, a ciência vai se desenvolver muito. E a ciência, o que ela busca fazer sempre? Ela vai buscar simplificar os processos. Apesar de parecer que o discurso científico ele é muito difícil e muito complexo, na verdade o cientista está tentando o quê? Ele está tentando explicar fenômenos que acontecem na natureza de uma maneira reduzida, através de um discurso que ele coloca ali em poucas palavras, mas palavras suficientes para ser bastante objetivo. Então ele tenta explicar de forma... tenta criar uma regra geral para fenômenos que vão acontecer de forma particular. Então, a ciência trabalha com leis gerais, com leis que tentam explicar de forma geral os fenômenos que acontecem, com identidades simples e fechadas. Ela vai dar nome às coisas, ela vai categorizar as coisas, ela coloca as coisas em certas ordens, tá? E com isso, no século XIX, é que nós temos pensamentos como o determinismo, que definia que o meio faz o homem, o nacionalismo, que buscava encontrar traços de identidade para dizer que todos pertenciam a uma nação porque tinham aquela quantidade X de características, as classificações. Esse é o papel da ciência. E a literatura, ela já vai trabalhar com seres singulares.
a literatura vai criar personagens que têm características próprias, que muitas vezes fogem aos padrões que a ciência determina, que as ciências determinam. Então, por exemplo, o pensamento nacionalista, que é uma forma racional de tentar classificar as pessoas, muitas vezes nós vamos encontrar personagens que não correspondem aos padrões ditos como nacionalistas. Então a literatura ela tem muito disso, de criar personagens que são singulares, que têm características próprias, que fogem aos padrões determinados. São personagens complexas, múltiplas, que não são encaixados em categorias como bom, mal, herói, vilão, certo, errado. Por isso, o pensamento que vai se desenvolver ao longo do século XX e vai ganhar muita força na segunda metade, principalmente, é o relativismo, é o existencialismo. O relativismo que vai dizer que nada é absoluto, tudo é relativo a uma determinada referência. O existencialismo que vai dizer que não existe essência das coisas. As coisas são conforme elas vão acontecendo. E o modernismo, ou melhor, os modernismos. Tanto o modernismo literário, quanto o modernismo nas outras artes, quanto o modernismo no pensamento da sociedade. Os modernismos vieram justamente para quebrar as regras que foram estabelecidas no século XIX e mostrar que a realidade é muito mais complexa do que um conjunto de regras. Agora, no final do século XX e início do século XXI, nós temos o advento da pós-modernidade. Esse nome vem das ciências sociais, que vão tentar explicar o que aconteceu na segunda metade do século XX, em que todos os pensamentos, os valores, os conceitos que foram forjados ali durante o século XIX e o início do século XX deixaram de fazer todo o sentido que faziam antes. Então, conceitos como nação, família, pátria, civilização, cultura, povo, progresso, ordem, todos esses conceitos foram relativizados. E começa a haver um questionamento à própria divisão do saber. Será mesmo que nós precisamos ser especialistas em uma coisa e ignorar outras formas de saber? É esse questionamento que começa a acontecer agora, nesse final do século XX e início do século XXI. E isso vai ter muito a ver também com o fluxo de informações. Com o advento das tecnologias de informação e de comunicação, desde lá atrás, a televisão, rádio e hoje a internet, as redes sociais, os smartphones nas nossas mãos, enfim, tudo isso, há muita informação circulando. Aquela segmentação do pensamento, do saber, só em determinadas áreas, a ideia de que o saber só está nas academias, nas universidades, ela não faz mais sentido no mundo de hoje. Então é preciso rever a noção de conhecimento, a noção de ciência, a noção de saber. Tudo isso está sendo questionado. A própria objetividade e neutralidade científica que foi tão falada no século XIX, como se a ciência não se envolvesse com política, como se a ciência não tivesse ideologias influenciando a ação do cientista, como se a subjetividade do cientista de maneira nenhuma influenciasse, hoje são questionadas. Então, a ciência, a partir do final do século XIX, vai fazer parte da literatura, desde a literatura de Júlio Verne, o famoso autor da Viagem ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra e outras obras que falaram sobre ciências, sobre tecnologia, até as grandes distopias como Admirável Mundo Novo, 1984, Revolução dos Bichos e outras obras que usaram conhecimentos das ciências para questionar, para problematizar a realidade. Ao mesmo tempo em que cientistas também decidiram transformar o conhecimento científico em literatura. Então há um reencontro, aquela separação do início do século XIX entre ciência e literatura, agora ela volta, ela retorna e nós temos um reencontro entre essas duas áreas de conhecimento. São formas diferentes de adquirir conhecimento, mas as duas trazem algum tipo de conhecimento. E assim chegamos ao final dessa nossa videoaula.
Aproveite os links que estão aí na plataforma, dê uma olhada para você ampliar o seu conhecimento sobre esse assunto e vamos a uma reflexão sobre o conteúdo dessa aula. A realidade não está numa lei física. A física trabalha com abstrações da realidade. O romance também é um modelo que ajuda a conceitualizar o real. Nuno Camarneiro, físico e escritor português. Bons estudos e até a próxima aula.